E aí, galerinha, beleza? Hoje nós vamos começar nosso conteúdo de polígonos, tá bom? Esse conteúdo é um conteúdo muito tranquilinho, tá? E a gente vai ver muitos conceitos que são extremamente importantes para o nosso estudo aí, tá? Então, bora lá. Primeiro, galera, vamos relembrar o que são polígonos, né? A palavra polígono ela vem do grego, né? O poli significa muitos, né? A gente está vendo polinômios, né, em matemática, tá? Que são muitos monômios, né? Poli, então, significa muito. E gono significa ângulos, ou seja, muito ângulos, tá? Então, um polígono é uma figura formada por muitos ângulos, né? E aí, galera, o que vai ser o polígono? O polígono vai ser uma região poligonal, tá? Que ela é fechada e simples. O que é uma região poligonal? Uma região poligonal vai ser uma região formada por segmentos de retas, tá? E segmentos de retas, eles são ligados um atrás do outro, tá? Então aqui, ó, A, B, C, D, E, F, isso aqui é uma região poligonal, aqui também, tá? Então a gente tem uma sequência, né? Eles são ligados, tá? Nós podemos classificar essas regiões poligonais em abertas ou fechadas, tá? E essas fechadas e abertas nós podemos classificar em não simples, que é quando tem cruzamentos, e simples. Então, por exemplo, aqui, ó, essas duas regiões aqui, elas são regiões poligonais abertas, tá? Elas não se fecham, né? O início não coincide com o final, tá? O ponto de início, né, o ponto de origem não é o mesmo ponto que finaliza, tá vendo? Começo aqui e finalizo aqui, então fica uma região aberta. Essa daqui, ela não é simples, porque tem cruzamento, os segmentos de retas se cruzam. Essa daqui já é simples, tá? Aqui é uma região poligonal fechada, mas ela é não simples. Tá? Se a gente começar nesse ponto aqui, ó, a gente vai terminar nele de novo. Tá? Só que há um cruzamento de retas. Tá? Aqui já é uma região poligonal fechada e simples. Tá vendo? Eles começam no mesmo ponto, tá? E terminam no mesmo ponto e não há cruzamento de segmentos. Isso daqui é um polígono. Tá bom? Então a região poligonal que ela é fechada e simples, nós vamos chamar isso de polígono. E os polígonos podem ser classificados em dois tipos, galera: os côncavos e os convexos, tá? Um polígono ele vai ser convexo quando a gente fizer um segmento de reta dentro dele e esse segmento permanecer na parte interior do polígono. Quando a gente fizer um segmento de reta dentro de um polígono e uma parte desse segmento passar por fora do polígono, nós vamos falar que esse polígono é um polígono não convexo ou côncavo. Então, por exemplo, aqui, ó, esses caras aqui, esse cara é um polígono convexo. Ó. Se eu faço aqui dois pontinhos e ligo esses dois pontos, vai dar uma reta que vai ficar dentro do polígono. Qualquer dois pontos que eu faça dentro do polígono, quando eu ligo esses dois pontos, a reta que aparece é uma reta que está dentro do polígono. Tá? Esse aqui também, ó, qualquer dois pontos que eu ligue, tá, aqui dentro, a reta sempre vai ficar no lado de dentro. Tá? Então isso é um polígono convexo. Agora aqui não, ó. Esse polígono aqui é um polígono côncavo, porque ó, se eu fizer, por exemplo, um ponto aqui que está dentro dele e outro ponto aqui que está dentro dele, quando eu ligo, tá vendo? A reta ela sai. Então, se ela saiu, esse polígono é um polígono côncavo. Aqui é a mesma coisa, ó. Faço um ponto aqui e um ponto aqui dentro do polígono e vou ligar. Se essa reta sai, já era. Esse polígono é um polígono côncavo, tá bom? Então, essa é a diferença entre os polígonos côncavos e os polígonos convexos. Bem tranquilinho, né? E aí, galera, vamos relembrar quais são os elementos dos polígonos, né? Um polígono ele é formado por vértices, lados, ângulos internos, ângulos externos e diagonais, tá? Então, o que são os vértices? Os vértices são os segmentos, não são os pontos, tá? De encontro entre dois segmentos, entre dois lados do meu polígono, tá? Os lados, né, são justamente essas linhas poligonais que a gente que tem entre dois vértices. Então, isso daqui, por exemplo, né, é um lado. E as quinas são os vértices, né? Ok? O ângulo interno é o ângulo que está dentro do polígono, que eu estou representando aqui por B, por A, tá bom? Por E, tá? A figura não ficou muito boa, né? Por D e por C, tá? E os ângulos externos são os ângulos aqui que são formados por um lado e o prolongamento do outro. Então, ó, eu continuo um lado e aí vai formar um ângulo com o outro lado do meu polígono. Isso aqui é o ângulo externo, chamamos aqui de A1, ó, prolongo o lado, vai formar um ângulo aqui com o outro que já tinha, então isso aqui é um ângulo externo, e assim vai, tá bom? E as diagonais, né, galera, que são segmentos que unem dois vértices que não são consecutivos. O que são vértices não consecutivos?
são vértices que não vêm um depois do outro. Então, por exemplo, se eu faço uma reta que liga o vértice A ao vértice B, isso aqui é um lado, não, tá? Não é uma diagonal, porque A e B são consecutivos. Agora, se eu ligo o A até o C, aí isso aqui é uma diagonal, porque são dois vértices que não são consecutivos, tá bom? O A até o D também são dois vértices que não são consecutivos, então isso aqui é uma diagonal. Já o A até o E é um lado, porque né, esses dois vértices são vértices consecutivos, vem um depois do outro, tá? Então isso é uma diagonal aí. A gente sabe, né, desde mais cedo, né, desde as séries mais novas, que a gente dá a nomenclatura de um polígono de acordo com o número de lados que ele possui, né? O menor polígono possível é o triângulo, que a gente consegue fechar a figura, tá? Que são polígonos de 3 lados, aí depois vem né, os quadriláteros, os pentágonos, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, e assim vai, tá? Geralmente a gente sabe até o 20, né? O icoságono. Aqui tá até o 100. Então a gente tem aí, né, o triacontágono, tetacontágono, pentacontágono, hexacontágono, heptacontágono, octocontágono, eneacontágono e o hectágono, tá bom? Esses são os polígonos aí, né, de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Se aparecer um polígono que não esteja aqui, né, por exemplo, um polígono de 25 lados, a gente falar que é o polígono de 25 lados, tá? Não vamos colocar um nome especial para ele não, ok? E uma classe muito importante de polígonos, galera, que nós vamos estudar mais esses caras, na verdade, são os polígonos regulares, tá? O que é um polígono regular? Um polígono é regular quando ele possui todos os lados iguais e todos os ângulos congruentes, tá? Então, por exemplo, o triângulo equilátero é um polígono regular, o quadrado é um triângulo regular, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, decágono. A gente consegue fazer polígonos regulares de todas as formas, tá? Mas é importante que eles tenham todos os lados iguais e todos os ângulos congruentes, tá bom? E aí, nós vamos relembrar também como que a gente calcula o perímetro de um polígono. É muito simples, né? A gente sabe que o perímetro de um polígono é a soma da medida de todos os lados desse polígono, tá? Então aqui, né, tem um exemplozinho aqui. Eu tenho esse quadrilátero aqui, tá vendo? Não é um quadrilátero regular, né? Cada lado tem um valor. Então, para saber o perímetro, é só somar todos os lados desse polígono aí que a gente acha o valor desse perímetro, tá? Para esse cara aqui que é um polígono regular, tá vendo? Nós temos aqui um pentágono regular, onde todos os lados medem 3 centímetros. Então, a gente pode somar 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou fazer 3 vezes 5, né? Que é 3 vezes o número de lados, tá? Então, para calcular o perímetro de um polígono regular, a gente pode fazer o valor de um lado e multiplicar pelo número de lados que ele tem, né? Porque é a mesma coisa que somar esse cara aí, essa quantidade de vezes, ok? Vamos ver um exemplo de exercício aí, ó. Um campo de futebol de formato retangular tem 100 metros de largura por 70 metros de comprimento. Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas e meia correndo ao redor do campo. Sendo assim, determine quantos metros os jogadores correm ao dar uma volta completa no campo. Então, galera, nós temos um campo que é um retângulo, né? Geralmente o campo de futebol é um retângulo. Esse cara tem 100 metros por 70 de largura. Então, vamos lá. A gente vai ter aqui 100 e 70. Cuidado, né? Para a gente saber quantos metros um jogador vai dar ao fazer uma volta completa, nós temos que calcular o perímetro desse campo. E cuidado, galera, que vocês têm uma ideia, né, de às vezes só fazer esses dois caras. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, se aqui vale 100, a gente sabe que no retângulo, né, aqui vale 100 também. Se aqui vale 70, aqui vale 70. Então, o perímetro tem que ser a soma de todos os lados. Se o cara tem 4 lados, tem que somar o valor dos 4 lados, tá bom? Então, vai ser 100 mais 70 mais 100 mais 70. Ó, 100 mais 100, 200. 70 mais 70, 140. 200 mais 140 vai dar 340 metros. Então, isso é o que anda um jogador quando ele dá uma volta completa aí no campo de futebol. Ok? Aí na letra B. Quantos metros eles percorrem ao dar 5 voltas e meia ao redor do campo? Então, galera, olha só. Em uma volta, ele anda isso daqui. Em 2 voltas, ele vai andar o dobro. Em 3 voltas, o triplo. Em 4 voltas, o quádruplo. Né? Então, a gente tem que multiplicar o tamanho de uma volta pela quantidade de voltas que ele dá. Então, é só a gente fazer o 340 vezes o 5,5, né? Porque 5 voltas e meia é 5,5, né? Lembra que 0,5 é metade. Então, vamos lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20, vai 2.
5 vezes 3, 15, com 2, 17. 5 vezes 0 vai dar 0, 5 vezes 4 vai dar 20, vai o 2. 5 vezes 3, 15, com 2, o 17. Então, vai ficar 0, 0, 7, 8, 1. E aí, lembra, né? A gente tem uma casa decimal aqui, então tem que colocar uma casa decimal aqui. Então, esses caras vão andar 1.870 metros aí, dando 5 voltas e meia. Tá beleza? Aí na letra C, se eles repetem essa corrida 5 vezes por semana, quantos metros os jogadores correm em uma semana? Então, galera, se eles dão 1.870 metros em cada dia e eles fazem isso 5 vezes na semana, né, em uma semana é só fazer 1.870 vezes 5, a quantidade de vezes que eles fazem isso. Aí vamos lá, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 5, desculpa, 5 vezes 7 vai dar 35, né? Vai 3. 5 vezes 8, 40, com 3, 43, vai 4. 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. Então, esses caras vão percorrer na semana 9.350 metros. Muito tranquilinho essa, né? Espero que tenha dado para entender legalzinho aí. Vamos ver uma próxima aí. Ó, sabe-se que o perímetro de um retângulo é 64 centímetros e a medida do comprimento desse retângulo é o triplo da medida da largura. Defina as dimensões desse retângulo. Então ele quer saber qual que é a medida do comprimento e qual que é a medida da largura. Então, ó, fiz um desenhozinho aqui, tá? A gente tem um retângulo. Eu sei qual que é o perímetro. O perímetro vale 64 centímetros. O problema é que eu não sei quanto que vale os lados. O que foi dito para mim? Que o comprimento é o triplo da largura. Eu sei quanto que é a largura? Não, vou chamar de x. Né? Então, se aqui é x, aqui tem que ser x também. Opa. O comprimento tem que ser o triplo. Qual que é o triplo de x? 3x. E aqui tem que ser 3x também, não pode esquecer. Tá? A gente sabe que o perímetro é a soma da medida de todos os lados. Então, o perímetro, nesse caso, vai ser 3x mais 3x mais x. Só que eu sei quanto que vale o perímetro. Ele vale 64. Então, no lugar do P aqui, eu vou botar o valor dele. 64. E vou juntar esses caras aqui porque eles são semelhantes. Ó. 3x mais x, 4x. Mais 3x, 7x. Mais x, 8x. Passo o 8 para lá dividindo. 64 dividido por 8 vai dar 8. Se 8 é igual a x, x é igual a 8 centímetros. O que ele quer saber? As dimensões. Ó, a largura é 8, que é o x. Largura é x, que é igual a 8. O comprimento, ele é o 3x. Então, ele vai ser 3 vezes 8. 24. Tem que botar a unidade de medida, né? Não pode esquecer. Então, cuidado. Essa é a nossa resposta, tá? Comprimento 24 centímetros, largura 8 centímetros. Ok? Espero que tenha dado para entender. E aí, galera, tem como a gente calcular o número de diagonais que um polígono vai ter, tá? E esse cálculo é um cálculo muito, muito simples. Olha só, o que a gente pode perceber de qualquer polígono aí? De qualquer polígono, galera, o número de diagonais que sai de um único vértice dele vai ser sempre um número de lados menos 3. Então, olha só, aqui eu tenho um pentágono, tá? Então, de um vértice do pentágono, sai quantas diagonais? Saem duas, ó. O pentágono tem quantos lados? 5. 5 menos 3, 2. Então, ó, de um vértice do pentágono, a gente tem duas diagonais. Vamos ver se isso vale para o quadrado? Um retângulo qualquer, um quadrilátero qualquer aí, tá? Um quadrilátero, quantas diagonais saem de um único vértice? Ó, vou pegar esse vértice aqui. Sai apenas uma única diagonal, né? Ó, se eu botar na fórmula, 4 menos 3, 1. Realmente, ó, de um vértice sai uma diagonal, tá bom? Então, para a gente calcular o total de diagonais, né, que o polígono vai ter por completo mesmo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o número de vértices que esse cara tem, que é o mesmo número de lados, né, vezes o número de diagonais que saem de um único vértice, que é o n-3, e dividir isso por 2. Esse daqui vai ser o total de diagonais que a gente vai ter em um polígono qualquer, tá? Então, por exemplo, num retângulo, ó, a gente teria
duas diagonais só. Uma, duas. Se a gente jogar na fórmula, a gente vê que é verdade, ó. O retângulo tem quantos lados? 4. Então vai ficar 4 que multiplica 4 menos 3 dividido por 2. E no lugar do n eu coloco o número de lados que ele tem. Ó, 4 menos 3 dá 1. 1 vezes 4, 4, dividido por 2, 2. Realmente, o retângulo tem duas diagonais. Vamos ver esse pentágono aqui, ó. O pentágono vai ser 5 que multiplica 5 menos 3 sobre 2. Ó, 5 menos 3 é 2. 2 vezes 5, 10. Dividido por 2, 5. Então, no pentágono tem 5 diagonais. Vamos ver se é verdade, ó. Pá. Pá. Ih, deu uma curva aqui feia, né? Pá. Aqui foi. Aqui já está desenhado, né? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Tá beleza? Então, essa fórmula aqui, a gente consegue calcular o número de diagonais que qualquer polígono que existe vai ter. Tá bom? Vamos ver um exemplo disso? Ó, qual o número de diagonais de um polígono com 15 lados? Então, o nosso n nesse exercício vale 15. Ok? Ó, nossa fórmula é o número de diagonais, que é o dzinho, é igual a n que multiplica n menos 3 sobre 2. No lugar do n eu vou botar o 15. Então vai ficar 15 que multiplica 15 menos 3 sobre 2. Primeiro faz o cadência do parênteses, né? 15 menos 3 vai dar 12, então vai ficar 15 vezes 12 dividido por 2. Aqui, para ficar mais fácil, ele dividiu por 2 primeiro. Ó. 12 dividido por 2 é 6. Então vai ficar 15 vezes 6, que vai dar 90. Olha só, galera. Quantas diagonais tem aí em um polígono que tem 15 lados, né? É o pentadecaedro, né? Beleza? Tá? Então ele vai ter 90 diagonais. Então imagina desenhar isso, né? Fica impossível. Então é bom a gente fazer a conta mesmo. Olha o exemplo 2. Sendo o número de diagonais de um octógono o quíntuplo do número de lados de um polígono, conclui-se que esse polígono é um. Então vamos lá, ó. A gente tem aí que o número de diagonais de um octógono é o quíntuplo do número de lados de um polígono. Conclui-se que esse polígono é um. Primeiro vamos descobrir então quantas diagonais tem um octógono. Depois a gente vê que polígono é esse. Então, ó, a gente sabe que o número de diagonais é n, que multiplica n menos 3 por 2. É uma fórmula, né? Prontinha pra gente. Um octógono ele tem 8 lados, então n vale 8. Então vai ficar 8 que multiplica 8 menos 3 sobre 2. Então vai ser 8 vezes 5 sobre 2. 8 vezes 5 é 40. Né? A gente sabe que o octógono ele vai ter aí 20 diagonais. Não é o que ele quer saber. O que ele quer saber da gente é o seguinte, ó. Ele está falando que o número de diagonais do octógono é o quíntuplo do número de lados de um polígono. Então ele está falando que o 20 ele é igual a 5 vezes o número de lados que um polígono tem. É o quíntuplo, tá? Eu quero saber que polígono é esse. Então tem que descobrir quantos lados esse polígono tem. Passo 5 para lá, vai passar dividindo. E 20 por 5 vai dar 4. Ah, o polígono que tem 4 lados é qual? Né? É o quadrilátero. Então esse é o polígono aí, onde o número de lados dele é a quinta parte do número de diagonais de um octógono. Ou o número de diagonais do octógono é o quíntuplo do número de lados de um quadrilátero. Ok? Muito tranquilinho, né? Espero que sim. Vamos ver mais uma? Ó, em um polígono, o número de diagonais é igual ao quádruplo do número de lados. Quantos lados e diagonais possui o polígono? Então vamos ver, ó. Cuidado aqui, ó. Ele está falando que em um polígono o número de diagonais é igual ao quádruplo do número de lados. Ele está falando para a gente que o número de diagonais, que é o D, é 4 vezes o número de lados, 4n. Tá? Ele quer saber quanto que vale o D e quanto que vale o n. Ó, vamos ver a fórmula. A fórmula é o seguinte. O número de diagonais é igual a n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Qual que é o problema? Por que eu não consigo resolver? Porque eu tenho duas letras, o D e o N. Se eu tiver uma letra só, aí vira uma equação, eu consigo resolver. E olha só, eu tenho essa informação aqui, ó. O número de diagonais, o D, ele é o quádruplo do número de lados, ele é 4n. Então, se o D é igual a 4n, no lugar do D aqui, eu posso botar o valor dele. 4n. Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho uma conta que só tem uma única letra.
é uma equação, né? A letra N, aí a gente sabe resolver esse cara. Então, olha só. Aqui tem várias formas de fazer. O que eu vou fazer aqui? Tá vendo esse 2 que está dividindo todo mundo? Eu vou passar ele para o outro lado. Se ele está dividindo todo mundo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 4n vezes 2 igual a n que multiplica n menos 3. 4n vezes 2 vai dar 8n, que multiplica n menos 3. Ok? Aí aqui, galera, a gente tem que ter um certo cuidado. Porque se a gente fizer a distributiva aqui, a gente vai cair num negócio que a gente chama de equação de segundo grau. Que quando a gente quer descobrir o valor da letra e ela está elevada ao quadrado. E a gente não sabe fazer isso ainda só no nono ano. Então o que a gente vai fazer? Eu vou passar esse n que está multiplicando todo mundo aqui para o outro lado dividindo, que aí eu vou fugir dessa equação de segundo grau. Vai ficar assim, ó, 8n dividido para n é igual a n menos 3. Ó, 8n dividido para n a gente sabe, é uma divisão de monômios, né? A gente faz número com número. Vou vir para cá. 8 dividido por 1 é 8. E n dividido por n dá 1, né? Daria n elevado a 0, que é 1. Então vai dar 8. Na verdade, um n corta com o outro, né? Isso é igual a n menos 3. Passo menos 3 para lá, vai passar somando. Só vou mudar a ordem para ficar bonitinho aqui. Então, nosso n é igual a 11. Tá? Cuidado, hein? Ele não pediu isso. Ele falou assim, ó. Quantos lados diagonais possui polígono? O número de lados eu já descobri. 11. E o número de diagonais? Só jogar aqui, ó. Diagonais, né? 4 vezes 11. 4 vezes 11, 44. Então tá aí minhas duas respostinhas. O número de lados, o n, e o número de diagonais. Ah, Danilo, posso jogar o 11 aqui para achar o número de diagonais? Posso, é da mesma coisa, ó. N menos 3 vai dar 8, né? 11 menos 3 vai dar 8. 8 vezes 11, 88, dividido por 2, 44. Chega na mesma resposta. Ok? E aí, por último, galera, nós vamos ver o que nós chamamos de transformações geométricas, tá? As transformações geométricas são bem simplesinhas e são três que nós vamos ver hoje. A translação, a reflexão e a rotação. A translação de uma figura geométrica, galera, é quando a gente move essa figura, tá? A gente só vai mudar a posição dela em relação a um plano aí, que é o que está acontecendo aqui no nosso primeiro gifzinho, ó. Esse cara estava aqui, eu vou arrastar ele para cá. Só isso. Isso a gente chama de translação. Eu movi essa figura geométrica, tá? A reflexão, galera, é como o nome diz, é como se eu colocasse um espelho em frente, né, em alguma posição aí em relação ao objeto, e a gente espelhasse essa imagem. Então a gente vai inverter a imagem em relação a esse eixo, a esse espelho, né? Então, por exemplo, se eu coloco o espelho aqui, né, a minha imagem vai ficar uma imagem de cabeça para baixo. Se eu colocasse meu espelho aqui, ele vai ficar virada, né, ao contrário. Deixa eu fazer o desenho aqui em cima para você ver. Se eu colocasse o espelho aqui, por exemplo, aí nesse cara ficaria assim, tá? Né? A gente inverte em relação ao eixo que foi desenhado, né? E por último, a rotação, quando a gente gira essa imagem. Então, olha só, essa imagenzinha aqui vai girar, tá vendo? Então, eu só peguei e girei esse cara. No caso, eu girei 90 graus aqui. Tá? A gente pode girar no ângulo que for, tá beleza? Acho que é muito tranquilinho, né? Tá? A gente vai ter essas questõezinhas dessa parte, vai ser só questõezinhas teóricas, tá? A gente não precisa se preocupar com continha nessa parte de transformações geométricas, não. Ok? Galerinha, é isso, tá? Tem atividade para fazer. Qualquer dúvida é só falar. Um beijão para vocês, até mais.